Meus amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 19. Eu lerei a partir do verso de número 14, para que nós entendamos melhor o contexto, mas a nossa pregação será a partir do verso 19 até o final deste capítulo. Peço que todos então acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Assim está escrito, Filipenses 2, a partir do verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também. Pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe, irmãos. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estar no culto a Ti, por estar, ó Deus, no lugar do acolhimento do Senhor, Betel, a casa de Deus.
Ó Deus, obrigado pela energia que voltou, e assim o Senhor nos proporciona termos culto, termos iluminação para estar nesse lugar. Ó Deus, servir ao Senhor, ouvir a Tua palavra, cultuar ao Senhor, como o Senhor tem sido bom conosco. Senhor, nós também rogamos pelas nossas autoridades. Pedimos que o Senhor as alcance, pedimos que o Senhor se compadeça delas. Desde o nosso presidente até o menor dos cargos nesta cidade. Senhor, os alcance, para que eles temam, para que eles com os olhos da fé olhem para o alto e contemplem um trono acima deles, uma autoridade acima deles, que é o Senhor, o juiz de toda a terra. Conceda ao Deus que eles te temam, que eles se arrependam de seus pecados, das suas maldades, das suas perversidades, das suas incredulidades, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nenhum de nós merece a tua graça, no entanto, o Senhor nos alcançou. Da mesma maneira, eles não merecem, mas o Senhor também pode alcançá-los. Nós assim oramos. Mas, ó Deus, que o Senhor, se assim eles não quiserem ouvir a voz do Evangelho, se vingue deles. Se vingue porque eles têm feito, ó Deus, violência sobre esta nação. Eles têm feito injustiças. Não têm governado, a grande maioria deles, para o bem deste povo. Por isso a violência aumenta. Por isso a fome aumenta. Por isso muitas doenças que não deveriam existir, inclusive. E muito mais, a pobreza aumenta. Senhor, tenha misericórdia. Tenha compaixão do nosso país. Que seja uma nação cujo Deus é o Senhor. E que possamos viver, ó Deus, vida mansa e tranquila para viver o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor da igreja, Senhor desta nação, Senhor de todo o universo, Senhor dos senhores. Assim nós oramos, pedimos isso e também pedimos quanto a nós aqui, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração. Ó Pai, dê-nos iluminação, que o Senhor, diante desse texto tão múltiplo de aplicações, de ensinos, Senhor, o Senhor nos transforme. Em nome de Jesus, nós assim te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós temos seguido na exposição desta carta é uma carta diferente do apóstolo Paulo. Ela não é assim tão sistematizada como outras, tão faladas como Romanos e outras. Mas temos visto que, por outro lado, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui o seu coração de uma forma como ele não coloca também em outras cartas. O seu relacionamento com a igreja de Filipos era um relacionamento estreito, próximo. E temos visto como Paulo está de forma paulatina, de forma amorosa, sábia, mas ativa, tratando aquela igreja que era tão amada, mas que tinha problemas, um deles, problemas de unidade, problemas de relacionamento. E o apóstolo Paulo, então, ele já cantou a salvação. Nós acabamos de cantar um canto que nos fala da obra de Cristo, da sua morte e como Deus o exaltou, como ele venceu a morte, como ele ressuscitou e comprou para nós salvação. O apóstolo Paulo cantou essa salvação dos versos 6 até o verso de número 11 e nós vimos isso. Como ela é segura. Mas vimos que, por outro lado, embora Cristo a tenha comprado completamente essa salvação na cruz, nós vimos também que Paulo diz, desenvolvam a vossa salvação. Não a salvação que Cristo
executou cabalmente na cruz, mas o processo de santificação que ainda está acontecendo em nós. Paulo então diz: desenvolvam, realizem, completem a vossa salvação, com temor e tremor. Nós vimos então como o apóstolo Paulo dá essa instrução àquela igreja, como ele então dá 2 sinais, vimos isso no último sermão, como ele deu 2 sinais desse desenvolvimento, que é a ausência da murmuração e também a alegria. E agora o apóstolo Paulo, ele continua a sua palavra àqueles irmãos. Perceba que agora é como se Paulo ele estivesse dando uma decrescida, por assim dizer, para estimular de toda forma as nossas vidas à santificação. Ele falou do exemplo maior, que é Cristo. Ele nos estimulou à unidade. E ele então disse: tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele nos deu o exemplo de Cristo. Mas depois ele nos dá o seu exemplo, veja. No verso 16, nós paramos antes. Ele nos fala do seu exemplo. Verso 16 até o verso 18. Depois, no verso 19 até o verso 24, Paulo irá nos dar o exemplo de Timóteo. E nos versos 25 até o verso 30, Paulo irá nos dar o exemplo de Epafrodito. É como se Paulo estivesse nos dizendo assim: ok, vocês olharam para o exemplo do Salvador, de como ele se humilhou, de como ele abdicou daquilo que era próprio seu, em prol do outro. Vocês olham para Cristo, mas vocês dizem: ah, ele é o Salvador. Ele é o perfeito homem. Ele não tinha pecado. Então ele consegue se humilhar. Então é como se Paulo dissesse: ok, pois então aqui está o meu exemplo. No versos 18 até 16 a 18, Paulo então mostra como ele está disposto a oferecer a sua própria vida para que aqueles irmãos, eles continuem, eles completem a santificação nas suas vidas. No verso 17 ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me, e com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo: eu me esforço e eu rogo que o meu sacrifício não seja inútil, que cada alma, cada um de vocês completem essa salvação, cheguem na linha de chegada, mostrem esse Salvador na vida de vocês. E ainda que eu tenha que fazer isso com a minha própria vida, oferecê-la em culto, se é necessário, então assim eu farei. E não precisam se entristecer, eu me alegro por isso. Com todos vós eu me congratulo, alegre-se também comigo. Mas talvez você diga: ah, mas é o grande apóstolo Paulo. É aquele que subiu até ao terceiro céu. É aquele que contemplou Cristo na estrada para Damasco. Talvez você diga: é aquele que escreveu a grande parte das cartas do Novo Testamento. Ele era apóstolo, ele curava. Ele conseguia. Quem sou eu? Ele diz: ok, aqui estão mais 2 exemplos, Timóteo e Epafrodito. E por isso, meus irmãos, nós iremos ver esse sermão sobre 2 pontos. Em primeiro lugar, Timóteo, o homem de caráter provado. Em segundo lugar, Epafrodito, o homem de coração diaconal. Em primeiro ponto,
Timóteo, o homem de caráter provado. Essas palavras estão no verso 22. E em segundo lugar, Timóteo, o homem de coração diaconal. E nós iremos ver por que Epafrodito é o segundo homem, Epafrodito. É assim chamado? Veja, verso 19, então Paulo diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Meus irmãos, há algumas perguntas que nós precisamos fazer a esse texto, e então ganharmos tempo aqui. O que está acontecendo? Esse texto, a carta de Paulo aos Filipenses, ela não é tão clara às vezes quanto nós gostaríamos, não porque há algum problema nela, mas porque o Espírito Santo não dá algumas informações daquelas coisas que estavam acontecendo. E isso em sua plena e perfeita sabedoria. Mas ficam algumas perguntas. Por exemplo, Paulo diz assim no verso 21, pois eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. De quem Paulo está falando? No verso 23 ele diz assim, este com efeito é quem espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Como assim a minha situação? O que ele quer dizer com essas palavras? Ele diz no verso de número 19, eu, o mais breve possível, irei mandar Timóteo, mas agora no verso 25 ele diz, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Aqui ele deixa claro que irá enviar dois, Timóteo e Epafrodito. Mas quem ele irá enviar primeiro? E por que ele decide enviar Epafrodito? O que está acontecendo? Meus irmãos, é bem provável que o que aconteceu foi o seguinte. Epafrodito foi enviado a Paulo na prisão para obter, com dois objetivos. Um deles é levando auxílio para as necessidades de Paulo. Ele fala isso no verso 25. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então lá foi Epafrodito na sua viagem com uma arrecadação dos irmãos da Macedônia. Eles sabiam que Paulo precisava. Ele sabia que Paulo, inclusive, não escolhia não receber donativos de algumas igrejas, como por exemplo de Corinto. Paulo precisava. Então lá foi Epafrodito com esse objetivo de levar essa arrecadação. Mas não apenas isso. Os filipenses sabiam que Paulo estava preso, esperando um veredito. Eles queriam saber como estava Paulo. Eles queriam saber, afinal de contas, o que iria acontecer a Paulo. Eram irmãos que tinham uma relação muito próxima com Paulo. Então Epafrodito também vai para trazer notícias de Paulo para Filipos. Mas no meio do caminho, Epafrodito fica doente. Irmãos, viajar naqueles dias era terrível. Algumas estradas eram muito boas, romanas, mas isso não muda o fato de que as viagens eram longas, as condições sanitárias não eram fáceis, a higiene ao longo da estrada também não era fácil. Por isso, doenças como cólera, como malária e outras eram comuns as pessoas contraírem pelo meio do caminho. Vai Epafrodito nessa viagem para servir a obra de Cristo. E ele adoece. Talvez alguém estava com Epafrodito, volta para Filipos, Epafrodito então continua a viagem. E Paulo, graças a Deus, percebe que o Senhor cura Epafrodito, como ele diz no verso de número 27, que Deus se compadeceu dele. Mas essa informação não chegou em Filipos. Eles só ficam com a informação de que Epafrodito está doente. E pior, muito doente. Mortalmente doente.
Então Epafrodito toma conhecimento de que os filipenses agora estão preocupados com ele. Epafrodito não consegue ficar com Paulo. Ele fica agoniado. No verso 26 diz que ele tinha saudade dos filipenses. E também percebeu que ele estava angustiado porque ele ouviu que os filipenses sabiam que ele havia adoecido. Mas e a resposta sobre o processo de Paulo? Paulo então diz: Epafrodito, volte. Volte, porque você não vai poder continuar assim em nosso meio. Volte, porque aqueles irmãos precisam saber que você está bem. E depois eu irei enviar Timóteo para que chegue as informações a meu respeito da minha situação. E é isso que ele diz no verso de número 23. Percebe, irmãos, que as informações elas não estão organizadas assim dessa forma, mas é exatamente isso que aconteceu. E perceba como Paulo tem um grande coração pastoral. Ele está lidando com uma igreja que tinha problemas de unidade. E ele pensa certamente, ele talvez projete em sua mente a chegada de Epafrodito sem notícias de Paulo. Talvez alguns diriam: mas por que você veio sem notícias de Paulo? Ora, porque esse serviço pela metade, Epafrodito. Nós os enviamos não só para levar o auxílio, mas também para trazer notícias. E ali a unidade da igreja iria ser afetada mais uma vez. Paulo então pensa: eu vou resolver as duas coisas. Epafrodito, volte. Timóteo vai ser enviado depois. E as duas necessidades serão contempladas. Veja, irmãos, que Paulo se preocupa então com pensamentos premeditados acerca de Epafrodito que poderiam surgir na mente de alguns irmãos e até mesmo alguns que não fossem benignos com Epafrodito. E aqui já temos um ensino para as nossas vidas. Irmãos, uma pergunta ajuda muito. Às vezes nós tiramos conclusões em nossas mentes, nós criamos um cenário em nossa mente que não condiz com a realidade. E uma pergunta, ela ajuda a esclarecer muitas coisas. Talvez os irmãos ali em Filipos não tivessem essa benignidade de perguntar a Epafrodito: meu irmão, o que aconteceu? E todos os problemas já seriam dissolvidos. Como nós então devemos nos esforçar pela unidade? Esse é o ensino. Aqui está o trabalho do apóstolo Paulo, que estava preso, pensando na unidade daquela igreja. É bem verdade que vivemos em dias que também já se vai para o outro extremo. Um extremo de que qualquer situação pode dar a entender alguma coisa e às vezes as pessoas não vivem. Porque vão pensar isso de mim, então não vou fazer isso. E também vão pensar aquilo outro, então não vou fazer isso. E a pessoa então não vive, não é por aí. Mas perceba, há situações, e o Espírito Santo nos dá sabedoria. Há situações em que precisamos pensar no que pode acontecer e nos adiantar, como Paulo fez. Epafrodito, volte, para que a unidade daquela igreja não seja afetada. Pois então veja que depois de Epafrodito chegaria Timóteo. Mas Paulo nos diz acerca dele, ele diz no verso 19, acerca desse homem de caráter provado, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu não me sinta animado também, a fim de que eu também me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. O que era comum, irmãos,
era que Paulo enviasse alguém para dar ciência das suas informações. É isso que vemos no final da carta de Paulo aos Colossenses. É isso que vemos quando Paulo fala em Efésios 6, versos 21 e 22, se não me engano. Mas aqui perceba, Paulo, ele diz que quer saber informações a respeito dos irmãos, para que ele também seja animado. O que estava acontecendo? Nós já falamos um pouco sobre isso. Quando Paulo fala aqui, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está falando de irmãos, aliás, de judeus, judaizantes, melhor dizendo, que queriam forçar os crentes a se dobrar sobre as leis cerimoniais que já haviam passado. Homens que pensavam em si mesmos, não naquilo que é de Cristo, não naquilo que é da igreja, o contrário daquilo que Cristo fez. Nós já passamos pelo texto que Paulo fala que nós não devemos ter aquilo que é nosso próprio. No verso número 4, se não me engano, ou 3. Mas cada um o que é para o próximo, por assim dizer. Paulo nos ensinou contra o egoísmo. Nos ensinou a pensar no próximo. E assim, então, dando manutenção à unidade. Aqueles homens eram egoístas. Eles pensavam apenas em si. E era isso que estava acontecendo. Paulo estava, então, preocupado com essa situação. E perceba que, então, preso, o apóstolo Paulo está pensando nessas coisas. Enquanto Paulo não sabe o que será de sua vida, se irá partir ou estar com Cristo, se irá partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou se irá continuar em vida e dar fruto para a igreja. Enquanto ele não sabe o que é que vai acontecer, ele planeja, ele diz no verso 19, eu espero, porém, no Senhor Jesus. Ele faz planos, mas ele faz planos dependendo do Senhor. Aquele Senhor que ele confessa com a sua língua e com o seu coração. É confiando nesse Senhor que ele submete esses planos. E ele pensa, enquanto essas coisas não se resolvem, eu vou enviar Timóteo. Perceba, irmãos, que aqui ele fala acerca de Timóteo, que não tem ninguém de igual sentimento, que pense sinceramente acerca dele, que cuide dos interesses da igreja. Essa expressão é por demais importante acerca de Timóteo. Paulo andava com Tito, Paulo andou com vários outros, com Tíquico, andou até mesmo com João Marcos, embora tiver algum problema, andou com Barnabé, Paulo andou com vários outros, mas ele diz, eu não tenho ninguém de igual pensamento como Timóteo, que pense conforme aquilo que eu ensinei e preguei, que não Timóteo, para que então cuide dos seus interesses e seja contrário a esses que estão aí, a esses judaizantes. Perceba como Paulo via Timóteo e como era Timóteo para a obra do Senhor. Como Timóteo aprendeu, irmãos, e vemos inclusive como Paulo fala mais sobre ele no verso 22, ele diz, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo estava nas viagens com Paulo. Timóteo o acompanhou. Timóteo viu Paulo sair fugido várias vezes das cidades. Timóteo ouviu os sermões de Paulo. Timóteo aprendeu a pastorear com Paulo. E Timóteo trabalhou, inclusive, ali na Macedônia.
A Bíblia não nos dá muitos detalhes acerca do que Timóteo fez ali em Filipos, mas isso foi tal, o ministério que ele desenvolveu ali foi tal, que Paulo diz, ele tem um caráter provado, e vocês sabem disso. Que grande honra falar assim de alguém. Timóteo era um jovem, a Escritura nos diz isso, mas ainda assim, ele era alguém de caráter provado. E Paulo então diz que ele serviu junto como um filho ao pai. Irmãos, Timóteo era um homem de mãe judia, vó judia, mas o pai de Timóteo era grego e não era um homem crente. Pelo menos não no momento em que Paulo chega lá na cidade de Timóteo e leva ele. Por isso, então, por assim dizer, Timóteo era órfão de um pai crente. E Paulo desejava alguém para andar com ele e discipulá-lo. Por isso, então, o Senhor, pela sua providência, faz com que os dois se encontrem. E Paulo adota Timóteo como filho. E Timóteo recebe Paulo como pai. Nos nossos dias, meus irmãos, nós vemos que os pastores, eles são formados em seminários. Pelo menos é assim nas igrejas que levam de forma séria o ministério da palavra. Há alguma formação para aquele que irá falar em nome de Deus. Porém, infelizmente, o que não pode deixar de faltar é alguém como um pai tutoreando aquele que será o pastor futuramente. Essa ideia de tutoreado, de alguém, um pastor, adotar um outro, para que andeis juntos. E então esse que irá aprender, não aprenda apenas teologia, não leia apenas as coisas mais complexas da teologia, mas ele também aprenda acerca da família, ele também aprenda acerca da cultura, ele também aprenda acerca de tudo o que se vive. Isso está na Escritura, e foi exatamente isso que Paulo fez com Timóteo. Como pai ao filho, ele cuidou, andou com Timóteo e ensinou Timóteo. Aqui estava o seminário de Timóteo. E o seu professor foi um só, foi Paulo, para todas as disciplinas. E Timóteo, então, andou com Paulo. Ele não foi arredio a Paulo. Timóteo, ele aprendeu de Paulo. Ele respeitava Paulo. Ele o amava. Foi um relacionamento providencial de pai para filho. Isso surtiu efeito. A igreja de Filipos pôde experimentar desse treinamento de Paulo para com Timóteo. De forma que Paulo poderia dizer: vocês conhecem quem é Timóteo. Que grande honra, irmãos. É bem verdade que nos dias de hoje, e eu falo pela experiência, nos dias de hoje, os que estão sendo formados pastores, dificilmente tem alguém que o acompanhe lado a lado, que ande na sua casa, que veja como ele vive, que veja como é a sua família, que o instrua em todas as coisas, que o ensine em teologia. É verdade, irmãos, que os dias de hoje que vivemos é um dia que se separa muito a teologia da prática. Então,
Muitas vezes os professores em seminário, eles estão preocupados em ensinar aquele conteúdo, mas eles deixam de ser tutores, de pastorear os alunos. Isso traz consequências duras para as igrejas, porque então há alunos bons na teologia, por assim dizer, quando são formados por bons teólogos, mas eles não conseguem lidar com as lidas pastorais tão rápido quanto elas cobram dele. Ele tem que, então, dar algum jeito para lidar com elas. Mas vemos que o caso de Timóteo era diferente. Ele diz no verso 22 que os filipenses conheciam o caráter de Paulo, aliás, de Timóteo. E ele então diz: eu vou enviar Timóteo. Tão logo eu saiba da minha situação, ou seja, tão logo eu consiga saber o resultado, o veredito acerca de mim. E eu mesmo estou persuadido, diz Paulo no verso 24, que eu também irei. Aqui está então o homem de caráter provado, Timóteo. Mas Paulo segue para o homem de caráter diaconal, Epafrodito. E eu quero destacar aqui algumas características de Epafrodito. A primeira delas é que Paulo o chama de meu irmão. Epafrodito, Paulo chama de meu irmão. Significa que Epafrodito tinha a mesma fé que Paulo. Significa que ele então recebeu Cristo como seu Senhor, porque João diz no Evangelho capítulo 1, que aqueles, todos quantos receberam a Cristo, eles então, Deus deu poder a eles de serem feitos filhos de Deus, e se são feitos filhos de Deus, eles são inseridos na família da fé. E então todos são irmãos. Paulo então está dizendo: você é meu irmão, Epafrodito. Esse homem é meu irmão. Irmãos, é verdade que essa palavra irmão, no meio evangélico, por muitas vezes era usada como jargão. E se torna até mesmo pouco significativa. Mas quando Paulo estava indo na estrada para Damasco, Cristo o encontrou. Então Deus disse a Ananias: Ananias, vá até aquele homem. E o texto conta que Ananias resistiu e disse: Senhor, não é esse aquele que tem pegado crentes e os arrastado para que eles sejam maltratados? Ananias resistiu. Mas o Senhor tratou o coração de Ananias. E quando Ananias entra naquela casa, ele então diz: Saulo, irmão. Irmão, chamar de irmão naquela época não era tão banal como é nos nossos dias, ou às vezes vazio. Era dizer: agora você é um de nós, um daqueles que irá correr o risco da fé conosco, da perseguição. Mas ao mesmo tempo, você é um daqueles que foi adotado pelo Pai. Irmão, inclusive, do Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. É assim que Paulo chama. Por outro lado, às vezes nós ficamos sem jeito de chamar alguém de irmão, porque tememos ser muito formais. Não. Se a sua intenção é de fato como a de Paulo, não há problema algum em chamar alguém de irmão. Meus queridos, de um jeito ou de outro, o fato é que Paulo, ele considera Timóteo, Epafrodito na família da fé. Ele chama Epafrodito meu irmão. Isso também significa que Epafrodito não é em nada inferior na sua essência ao apóstolo Paulo. Eles dois são irmãos.
Não há nada na vida de Paulo, na sua essência, que seja superior a Epafrodito. Não há unção, tanta unção na vida de Paulo, e olhando então para Epafrodito, vemos que ele, enfim, é um crente, mas não é ungido como o apóstolo Paulo. Não, eles são irmãos. Eles são da mesma fé. A oração de Paulo tem um poder, a oração de Epafrodito tem o mesmo poder. Eles são irmãos. É assim que Paulo se refere a ele. Meu irmão, por um lado meu irmão, mas também Paulo chama Epafrodito de meu cooperador. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 2. Só um momento, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, verso... Diga, 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. Veja o que Paulo diz. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja, Paulo compara a igreja à lavoura e a um edifício. Eu me lembro que quando eu ajudei uma vez a plantar maracujá, eu fui me meter nessa tarefa e não tinha o hábito. E talvez você que não tem o hábito de fazer isso já tenha tentado alguma vez também e saiba bem o que é isso. Para aquele que tem hábito de fazer isso, você olha ele fazendo, parece tão fácil. Naquele sol, os movimentos com a enxada parece tão leve. Mas para aquele que não tem hábito, construir um caminho para se plantar a semente até o final, na mesma profundidade, num sol árduo, quente não é fácil. Mas o trabalho tem que ser feito de forma regular. E você tem que terminá-lo. Você não pode parar. Tem o tempo. Porque tem o tempo, então, de se plantar, esperar a chuva e tempo de colher. É isso que diz, inclusive, Eclesiastes. O fato é que envolve trabalho, envolve labor. E Paulo está comparando, então, a sua igreja a uma lavoura, a uma plantação, onde há trabalho, onde há esforço. E se há um homem, então, que era trabalhador, era Epafrodito. Um homem determinado, um homem de compromisso. Aquele homem estava na estrada e viajar, como eu já vos falei, naqueles dias não era fácil. Era uma viagem de dias, uma boa parte, inclusive, andando. Mas ele foi, e no meio do caminho ele adoeceu.
Talvez eu e você disséssemos, eu estou doente. Eu vou voltar? Epafrodito, não. Eu fiz um compromisso. A igreja se reuniu para arrecadar esse valor, eu tenho que levá-lo? Ele continuou. Epafrodito era um trabalhador na obra de compromisso. Paulo compara também a igreja a um edifício de Deus sois vós. Eu não sei se você já ajudou uma vez alguém a bater laje. Talvez você já tenha passado em alguma rua e visto um grande número de homens batendo laje. Uns ficam ali fazendo a massa, outro coloca no balde, outro faz subir, o outro lá em cima pega o balde, enquanto quando chega a massa, o outro então coloca a massa ali onde tem que ser colocada, e cada um faz a sua parte. Se um parar, o trabalho todo para. Paulo compara a igreja a um edifício. Portanto, Epafrodito não era alguém apenas que era um homem de trabalho, mas ele inclusive sabia fazer a sua parte. Ele chega diante de Paulo, ele consegue cumprir a sua parte, e ele obedece a Paulo quando Paulo diz a Epafrodito, volte. Ele é alguém que sabe cumprir a sua parte, inclusive até mesmo ajudar o outro quando for necessário. A igreja também é da mesma forma. Paulo compara Epafrodito a um trabalhador. E não só um trabalhador, mas ele diz, ele é meu cooperador, ou seja, ele está ao meu lado trabalhando na obra. É uma palavra que Paulo usa muitas vezes para aqueles que estão pregando. Mas Paulo diz, ele também é o meu cooperador. Que grande honra para Epafrodito. Não só aqueles que pregam trabalham na obra, mas aqueles que assumem o seu posto para que de alguma forma contribua para o culto e o anúncio do evangelho também trabalham na obra. Epafrodito era... E que homem de trabalho? Era um homem compromissado. E era um homem também de sacrifícios. O homem ficou doente. Irmãos, não foi uma virose. Como nos nossos dias. Embora as viroses de hoje, inclusive, deixem alguém prostrado de cama, na verdade. Mas ele ficou mortalmente enfermo. Quase Epafrodito morre. Mas ainda assim, voltando a Filipenses, Paulo diz no capítulo 2 aqui, no verso de número 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Epafrodito então sabia, eu posso morrer. Mas se há um irmão precisando de ajuda, eu vou. Porque ele pode estar de uma forma que eu nem sei como. Epafrodito era um homem de compromisso. Epafrodito era um homem de sacrifício. Que trabalhador! E meus irmãos, nós não podemos deixar de aplicar ao que temos vivido hoje. Nós estamos labutando com esforço para construir um local para que os nossos filhos não fiquem ali no sol e nem mesmo aqueles professores que estão ali servindo também fiquem no sol. Pessoas que inclusive estão chegando à nossa igreja, querendo ser membro de nossa igreja, estão ali no sol ou na chuva, todo domingo. E o diácono então veio até a frente hoje e disse, irmãos, nós iremos começar. Nós iremos puxar. Vocês precisam nos seguir. Não apenas
ministro, não apenas o presbítero, não apenas o diácono são trabalhadores nesta obra. Mas cada um de nós aqui somos trabalhadores nesta obra. Cada um de nós. Como esse texto, então, ele é providencial para os nossos dias. Cada um de nós deve, então, trabalhar para essa causa. Cada um de nós, então, inclusive, deve fazer isso com sacrifício. Epafrodito, ele chegou a quase as portas da morte. Aliás, ele chegou às portas da morte, mas de lá ele voltou. Quase ele passa para servir a obra de Cristo. Talvez você não seja a sua vida que seja cobrada. Aliás, não vai ser a sua vida que vai ser cobrada para as necessidades da nossa igreja. Mas tem alguma coisa que você pode fazer e que essa igreja precisa e que para você custa caro. Eu não estou falando apenas de valor monetário. Irmãos, todos somos chamados para sermos cooperadores. Perceba, Paulo começa com o exemplo de Cristo na sua humilhação. Depois ele coloca o seu exemplo. Depois ele passa o exemplo de Timóteo. Timóteo não era um apóstolo. Timóteo não era alguém que fazia milagres. E talvez você diga, não, mas Timóteo andava com Paulo. Quem sou eu? Ok, ele está falando agora de Epafrodito. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que fale de Epafrodito. Epafrodito era um crente. Talvez um diácono, mas não se sabe. Mas era um homem trabalhador para a obra de Cristo. Era um homem que sacrificou aquilo que ele podia sacrificar. Irmãos, que grande exemplo para mim e para você. Aquele homem, ele era de fato um homem de coração diaconal, porque uma vez que ele tinha acabado de passar por uma doença que quase tirou a sua vida, ele está preocupado com o coração dos irmãos em Filipenses, que souberam que ele está doente, e estão preocupados com a sua situação e não sabiam que Deus havia curado ele. Irmãos, quantas vezes nós ficamos doentes, nós temos alguma dificuldade, limitação, e queremos que pensem sempre em nós. Puxa, não, eles vão entender, é porque eu estou assim. Deus sabe disso. Eu não estou dizendo então que você agora não terá cuidado de sua vida, da sua saúde. Mas o que estou dizendo é repercutindo o ensino desta carta. Paulo está nos ensinando de várias e várias formas o ensino de Cristo. Ele não teve como valiosa a sua vida, mas ele a deu. Ele a deu pelo bem do outro. E esse bem foi inclusive a salvação. É isso que Paulo está disposto a fazer, inclusive entregar a sua própria vida em libação. É isso que Timóteo também é. É isso que Epafrodito também é. E é isso que eu e você devemos ser. Como então Deus revela o nosso coração aqui nesse texto, irmãos? Como então nós precisamos perceber mais do amor de Cristo por nós e vermos-nos ricos, e vermos o outro necessitando mais do que nós. Que grande ensino, que grande desafio a Escritura coloca diante de mim e diante de você nesta noite. Meu cooperador. Agora Paulo traz uma outra característica de Epafrodito. Ele também é companheiro de lutas. A ideia aqui, então, é que Epafrodito é um daqueles que se alistou. Não para a guerra em Israel, não para a guerra na Ucrânia, mas para a pior de todas as guerras. A guerra contra Satanás, contra o pecado.
contra os falsos irmãos, como Paulo fala em 2 Coríntios 11. Era a mesma guerra que Paulo lutava. Ele diz: Epafrodito não é só aquele que está trabalhando ao meu lado. Eu tenho a minha função, ele tem a dele. Estamos juntos nessa obra. Epafrodito também é aquele que está nas fronteiras comigo, arriscando a sua vida. É meu companheiro de lutas. Irmãos, é bem verdade que o Senhor, Ele coloca os líderes à frente na guerra espiritual. Porque a eles muito é dado, também deles muito é cobrado. Mas os outros vêm atrás. O líder não vai vencer sozinho. À frente está o nosso general supremo, Cristo, que também é o Senhor dos exércitos. E depois vêm as suas autoridades. E depois vêm os outros. E os outros. E então há um exército que ele chamou. Epafrodito está ali nesse exército. Também está lutando. Ele também está alistado. O nome dele está. Ele foi convocado também para essa guerra. Paulo nos menciona a guerra contra Satanás. A nossa guerra não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. E Paulo então nos fala da armadura espiritual em Efésios 6. Mas Paulo também nos fala dos grandes perigos e lutas, inclusive contra os falsos irmãos, em 2 Coríntios 11. Ao pecado contra si mesmo, Paulo fala dessa guerra em Romanos 7. Como se não bastasse Satanás, como se não bastasse tantas outras coisas do mundo, onde jaz o maligno, também há um inimigo interno, que é o pior de todos. Que grandes lutas. É a pior de todas as guerras. É a mais cansativa de todas as guerras. Paulo diz: Epafrodito, ele é meu companheiro nessa luta. E como Epafrodito lutou? Como esse homem lutou, inclusive com a morte. Mas ele foi um guerreiro incansável. Como a Escritura então honra este irmão que não se sabe muitos detalhes acerca de sua vida. Ele é meu companheiro de lutas, diz o apóstolo Paulo. Mas por outro lado, Paulo diz no verso 25, é vosso mensageiro, sim, de fato, porque, como já explicamos, ele foi para pegar-me informações acerca de Paulo e levar para Filipos. Mas em último lugar, Paulo diz, ele é vosso auxiliar nas minhas necessidades. Irmãos, a palavra aqui é liturgo. Ele é vosso liturgo nas minhas necessidades. E é exatamente por isso que é bem provável que Epafrodito tenha sido um diácono. Porque a liturgia era algo que era dado aos sacerdotes e aos levitas naqueles dias do Antigo Testamento. Os sacerdotes, eles lidavam com o sacrifício, mas aos levitas era dado o cuidado do tabernáculo, com todos aqueles itens e elementos. E eles então serviam o povo, porque de fato era um grande serviço. Se não fosse o sacrifício, o povo não era recebido diante de Deus. Que maravilhoso serviço. Que serviço honroso. Não, Epafrodito não é um levita. Isso ficou para a antiga aliança. Mas por que então Paulo usa essa palavra? Porque ela está aqui sendo usada como Epafrodito, como aquele que está cuidando e servindo os filipenses em suas necessidades. Ou melhor, nas necessidades de Paulo. Servindo-as com auxílio diaconal, levando uma oferta para Paulo. É bem provável que esse irmão tenha sido um diácono, mas se foi ou não, o que nos importa
é que esse irmão, ele cuidou de Paulo. Ele tinha um coração atento para as pessoas. Ele pensa em Paulo, então ele luta contra a morte. Ele pensa nos filipenses, então ele está ali, pensando em voltar para Filipos. Ele está atento ao cuidado com as pessoas. Isso é mais uma característica dos diáconos. Na verdade, ela é muito nítida nos diáconos, mas ela é uma característica de todo crente. Como é bom receber uma ligação, uma mensagem, quando nós ficamos doentes, não é verdade? Ou quando alguma coisa acontece, quando alguém falta. Quando notamos que alguma coisa não está tudo bem no rosto de algum irmão, então vamos até ele, meu irmão, o que está acontecendo? Epafrodito era um irmão que tinha atenção para com as pessoas. Que grande homem! Um homem com coração diaconal. E é exatamente então por isso que Paulo diz: recebei-o, pois no Senhor, com toda a alegria, e honrai a homens como esse. Não pensem que ele foi fraco e desistiu da obra. Pelo contrário, esse irmão lutou contra a morte. E eu mesmo é que disse: volte, honre a esse irmão. Honrai a homens como esse. Meus irmãos, que grandes lições esse texto traz para a nossa vida. Muitas e muitas lições. Como nós somos desafiados aqui, nesse texto. Todos nós, nenhum de nós escapa. Mas que a nossa atitude seja levar em nossos corações essas características desses homens que abriram mão de si pelo outro, imitando a Cristo, aquele que se humilhou e deu a sua vida. E assim a igreja cresça. Todo o serviço, toda a obra de Cristo cresça. Para a glória de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, Senhor, pela Tua palavra que vem até nós nos desafiando a desenvolver a salvação, a desenvolver as virtudes que Cristo já nos deu, mas que elas não serão visíveis, não serão aplicadas de forma natural. Precisamos trabalhar. Precisamos lutar contra o nosso pecado, contra o nosso egoísmo. Ó Senhor, dá-nos a Tua graça, para que imitemos Cristo Jesus. E assim, ó Deus, a Tua igreja cresça. Assim nós rogamos em nome de Jesus. Amém.